Bom, hoje nós nos propusemos a conversar um pouco mais a respeito do capítulo 1 do livro Fonte Viva, né? Esse capítulo 1 ele tem o título de Ante a Lição e ele começa com o versículo 7º da segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz assim: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. É um trechinho que Emmanuel pega da carta de Paulo a Timóteo, e eu acho bastante interessante quando a gente for analisar um texto de Emmanuel, se a gente estiver analisando no intuito de um estudo, que a gente então busque um aprofundamento desse versículo. Emmanuel usa versículos, então que a gente busque um aprofundamento nesses versículos, porque isso é de grande utilidade para a gente compreender alguns aspectos que Emmanuel vai nos apresentar. Se a gente não tiver tempo, segue o jogo, mas quando a proposta é de um estudo, é imprescindível que a gente faça esse aprofundamento para entender de forma mais ampla o que Emmanuel está tentando nos dizer. E quando a gente pega o texto bíblico completo, a gente já vai ver que, olha só, ele se intitula Dificuldades do Ministério, quer dizer, dificuldades dessa proposta de estarmos inseridos no contexto cristão, né, como membros atuantes, né? Ministério pretende, dentre outras interpretações, essa daqui, né, que é bem interessante para aquilo que a gente se propõe. E a gente vai ver, lendo o texto, né, e eu vou fazer a questão de ler aqui para que a gente possa ouvir, que Paulo, no versículo 2, no capítulo 2, ele começa dizendo assim: tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Quer dizer, então ele já começa com essa preocupação, né, orientando Timóteo para que ele consiga alavancar mais pessoas que possam divulgar o Evangelho do Cristo, ou seja, o cristianismo, né? E aí, nessa proposta, ele vai fazer algumas comparações, né? Jesus fazia muito isso, Paulo também vai fazer. Ele diz assim: nenhum soldado pode implicar em negócios da vida civil se quer agradar o que alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco se quer boa colheita. Então ele fala do soldado, que não adianta buscar outro ofício, ele tem que atuar na sua área. Ele fala do lavrador, essa ideia é muito utilizada pelo Cristo, né? Então é necessário todo um trabalho antes para depois lá na frente colher, né? E ele fala do atleta, que tem que seguir as regras do jogo para conseguir uma boa colocação. E aí ele entra no trecho, a tradução aqui é um pouquinho diferente, vai dizer assim: entende bem o que eu quero dizer, o Senhor há de dar-lhe inteligência em tudo, né? E aqui a tradução, na minha opinião, ela vai mais ao encontro da ideia de Emmanuel. Eu considero o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Quer dizer, está subentendido aqui que algumas coisas a gente não vai compreender, entender. E, além disso, lembremos-nos do título desse capítulo 2, Dificuldades no Ministério. Então, essas dificuldades no ministério, na proposta de atuarmos como divulgadores das ideias cristãs, elas são praticamente essa regra, né? E essa regra muitas vezes não serão por nós compreendidas. Não serão por quê? Porque muitas vezes nós iremos imaginar que, já que nós estamos junto dessa proposta de divulgadores do Evangelho, nós somos merecedores dos favores de Deus, dos favores da divindade, né? E aí a gente não compreende as dificuldades do ministério
mas como diz, são dificuldades do ministério, são inerentes à ideia do cristianismo, né? Lembremos-nos que a luz, ela incomoda as trevas. A luz, ela incomoda as trevas. Então, se o ministério estiver sendo divulgado de maneira própria, há que incomodar trevas no derredor. Não tem outra. Então é uma regra. Daí o título que está lá, né, dificuldades do ministério. Isso é uma regra, né? E Paulo, ele usa esse versículo, né, para avisar Timóteo: ao Senhor te dará entendimento em tudo. Perante essas dificuldades do ministério, muitas vezes será necessário o auxílio do Cristo em nossas vidas, para que nós possamos então compreender o que está acontecendo. E dito isso, que a gente entra nessas ideias, a gente passa então para o título de Emmanuel, ante a lição, né? Ante a lição, Emmanuel costuma dizer alguma coisa no conteúdo, né? Mas e muitas vezes o título que ele dá nos passa desapercebido, né? Mas vejam, ante a lição, o que significa ante? Na presença da lição, né? Então, é necessário que o divulgador do Evangelho, que aquele que se propõe à prática do ministério dos valores do Cristo, compreenda que esses valores são para quem se encontra ante a lição. Então, muitas vezes, a lição que nós julgamos estarmos oferecendo ao outro, na verdade, ela é para nós. E eu falo muitas vezes, mas na verdade, essa é uma regra do jogo. A lição, ela deve ser oferecida quando já vem sendo por nós praticada. E muitas vezes, algumas lições que nós vamos oferecer, nós não a praticamos ainda. Não a praticamos por conta da nossa condição moral, né, de sermos membros ainda de um planeta de provas e expiações e, portanto, espíritos do grau mais baixo da escala evolutiva. E o Cristo deixa isso claro ao longo de todo o seu ministério para os seus apóstolos, que são seus alunos mais graduados, né? Ele percebe essa limitação, e nós estamos falando aqui de nomes como Simão Pedro, como Tiago, enfim, esses grandes nomes do Evangelho que são também homens limitados, né? Ainda que a sua dimensão seja muito superior a nós. Então, ante a lição, perante a lição, quem está perante essa lição hoje? Bom, penso que eu tenha sido aquele que abriu a obra e me deparei com ela, então trata-se de mim. Né? Aí, como eu cheguei a este vídeo? Aí, reflexões para todos nós. Como é que eu cheguei neste vídeo? Então, aí, compete-nos refletir, né? Nessas ideias. Por quê? Porque esses ensinamentos devem calar na nossa intimidade, devem produzir frutos na nossa vida. Senão, nós vamos ver o que Emmanuel vai nos dizer, senão, né? Então, Emmanuel começa dizendo assim: ante a exposição da verdade não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Perante, então, quem está vivendo esse contexto, né? Quem está vivendo essa situação, e nós já de pronto falamos, nesse momento somos nós aqui, que estamos nos deparando com essa exposição de verdades que Emmanuel derrama nessa obra, né? E aí, o que?
Então, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Né? E esquivar é interessante, né? Porque a ideia de esquivar ela agrega a ideia de afastamento, né? De nós evitarmos. Né? Esquivar é se afastar, esquivar é evitar. Evitar por quê? Por desprezo ou por medo. Definição de dicionário, né? Então, não te esquives, não evite, não fuja. Seja por medo, seja por desprezo, né? Não fuja da meditação, dessas luzes. Né? E ele vai seguir dizendo assim: quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo não enxerga as estrelas. É bastante interessante porque quando ele fala em estrela é o céu noturno. Como é que é o céu noturno, hein, gente? É escuro. Então, mesmo na escuridão, existem estrelas, existem pontos luminosos que devem, por nós, serem observados. Se a gente olha de relance, ele está dizendo aqui de uma forma muito poética que a gente só vai ver a escuridão. A gente vai deixar passar esses pontos luminosos. Né? Ele segue dizendo assim: quem ouve uma sinfonia sem abrir a acústica da alma, não lhe recebe as notas divinas. Não é só uma sinfonia. Tá? É o mundo que nos cerca. Né? Muito bem. Ele segue dizendo assim: debalde, ou seja, em vão, é jogar fora, né? Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Você vai jogar fora a palavra inspirada de pregadores ardentes. E aqui eu volto a dizer, né? A escuridão tem luzes, a inspiração são elementos que nos chegam do além, não são da nossa natureza. Porque se nós fôssemos aqui esperar da humanidade palavras verdadeiramente grandiosas, a gente ficaria realmente decepcionado, porque nós não temos conteúdo, daí a inspiração. Né? Daí a inspiração. Os apóstolos, quando Jesus manda os apóstolos para as primeiras pregações, nós vamos ver que ele promete inspiração. Na verdade, é o Espírito Santo intuindo, conduzindo aquelas mentes. E isso jamais deixou de acontecer. Isso aconteceu antes dos apóstolos e continua acontecendo até os dias de hoje. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Então é necessário muitas vezes abrir, porque muitas vezes alguns aspectos do nosso interesse pessoal irão nublar a palavra ardentemente inspirada. Né? É bastante comum. Então é dentro dessa linha que a gente queria chegar. Né? Na ideia de onde o nosso interesse pessoal muitas vezes barra a possibilidade de avanço da nossa compreensão nas coisas do mundo. Né? E está falando em verdade. Verdade, nós já falamos, a verdade ela fere as trevas. E vamos lá, somos espíritos de terceiro grau, né, de terceira ordem, como define Kardec, e nessa ordem a ignorância é muito grande. Portanto, as trevas em nós são muito grandes. E muitas verdades irão ferir esse conteúdo que é nosso, que a gente chama aqui de interesse pessoal. Né? Muito bem, Emmanuel vai seguir dizendo assim: inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente de novas revelações. Ineptos quer dizer inábeis, estúpidos. Eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento suficiente. Né? Então, afirmando, às vezes a gente vai dizer isso mesmo, que a gente, nossa, mas a gente é tão pequenininho, né? Perto do Cristo. Né? Mas Emmanuel complementa dizendo assim: isso porque
não dispensam maior trato à lição ouvida. Isso porque não dispensam maior... Quer dizer, a gente realmente tem limitação. A misericórdia divina até ela acaba nos blindando de um conjunto de informações que a gente, por falta de vontade, não está crescendo agora. E é o que Emmanuel nos apresenta. Quer dizer, porque não dispensa o maior trato a lição ouvida. Né? E ele vai seguir falando assim, ó, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Então esses são os vilões. Esses vilões não são exteriores, eles estão dentro de nós, eles perfazem essa ignorância, as trevas que irão se ferir, né? E um deles, Emmanuel descreve como sendo a distração. O que é distração? Né? É entretenimento, é desatenção. Eu estou preocupado com coisas que me entretêm, eu estou distraído, eu estou desatento, né, para esses valores que estão sendo oferecidos para mim, nos momentos em que isso acontecer. Né? E o outro é a leviandade, quer dizer, irreflexão, falta de juízo. Eu sou assim mesmo. Né? E não quer, assim como mesmo que eu sou. E esse assim mesmo, o que ele tem trazido para a minha vida? Isso seria refletir. Né? E aí reflexão é realmente, eu sou assim mesmo, ponto final, eu não vou mudar, né? Eu não quero refletir, não quero pensar nisso. Né? E falta de juízo. Juízo é de novo, né? Você pegar e pesar os dois lados da moeda para ver quão bem ou quão mal esse ou aquele aspecto da nossa composição íntima está fazendo. E Emmanuel fala que é por causa disso que a gente não se aprofunda, é por causa disso que a gente acaba, por vontade própria agora, se tornando inábil e com poucos conhecimentos, porque a gente não dispensa maior trato à lição ouvida. Né? Segue Emmanuel dizendo assim: quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Aqui Emmanuel usa do seu poder poético, né? Porque ele vem falando de assuntos de forma mais clara e agora ele usa a poesia para repetir a mesma coisa. Porque muitas vezes algumas pessoas têm mais facilidade de compreender de forma mais simbólica do que de forma direta. Né? Então ele usa as duas estratégias para falar da mesma coisa. Né? Porque essa câmara sombria e esse sol do lado de fora que vem nos visitar é uma coisa só. Né? É a verdade ou a falta dela. Né? A câmara sombria e a janela aberta para que o sol visite a câmara sombria, está falando desse elemento, né? Que deve ser buscado. E aí ele fala, né? Quem é o responsável? Nós. De novo joga para a gente, né? Porque somos nós que estamos ante a lição, né? Então somos nós que temos que destravar o ferrolho. E que ferrolho é esse? Bom, o ferrolho, ele acabou de falar, né? Por exemplo, a distração é um ferrolho. A distração, o entretenimento, a desatenção é um ferrolho. O outro, a leviandade, quer dizer, a irreflexão. Eu não vou pensar nisso. Outro ferrolho. Né? E ele vai falar assim agora: dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. Dediquemos algum esforço à graça, no singular da lição, e a lição nos responderá com as suas graças, no plural. Interessante porque aqui ele
usa de poesia, mas ele usa também de polissemia da palavra graça, para propor a nós que nos dediquemos à beleza da lição. Olha a beleza desse parágrafo, né? Olha a beleza que está contida nesse parágrafo da lição. Então você se debruça no parágrafo e começa a ver nas entrelinhas esses detalhes. E isso vai nos ajudar, porque à medida que você se debruça, né, nesses detalhes e começa a ver essa beleza e começa a interpretar de forma mais profunda, ele diz que a própria lição nos responderá com as suas graças. E graça é beleza, mas graça também são bênçãos, também são auxílios. Então, à medida que eu deposito o meu tempo nessa proposta, o meu tempo depositado aqui renderá para mim bênçãos e auxílios. E além disso, eu vou estar mergulhado em algo de grande beleza que vai alimentar a minha felicidade. E aí segue Emmanuel dizendo assim: considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considera o que te digo. O que ele falou até agora? Foi um monte de coisa, né? Então considera, pensa nisso. Porque quando a gente pensar nisso, nós chegamos até aqui. Eu cheguei. Se você está me ouvindo aí, você também chegou até aqui. Então considera sobre isso agora. A proposta é a gente pensar sobre isso. E se a gente pensou, então o Senhor te dará entendimento em tudo. O que eu não estou entendendo na minha vida nesse momento? Tem alguma coisa dando errada? As coisas não estão indo como eu gostaria? Eu estou revoltado? Com o que eu estou revoltado? Por que eu acho que está tudo errado? O que está errado? Emmanuel está falando que o Cristo vai responder para mim. Tudo. O que é que não deu para entender? Alguém se foi? As coisas estão difíceis? A saúde não anda bem? Então pensa nesse conjunto que o Senhor dará entendimento a tudo, seja lá o que for. É a promessa de Emmanuel aqui. E já que nós chegamos até aqui, por que não fazer isso que Emmanuel nos propõe? Só para a gente ver se o Senhor nos dará realmente esse entendimento. E olha, pela minha experiência, quando Emmanuel promete alguma coisa, ele promete com competência. Pode ser que esse entendimento não seja aquilo que a gente quer ouvir. Então a gente tem que estar preparado, porque o que Emmanuel prometeu aqui não é que o Senhor dará o que eu quero. Eu vou ter entendimento sobre os elementos que estão cercando a minha existência, a minha encarnação. E ele segue explicando o que é considerar, porque ele fala assim: considera o que te digo, né? Considera o que te digo. E ele vai falar assim, ó, considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. A minha sugestão é que a gente busque em um dicionário o significado de cada uma dessas palavras, para entender o que Emmanuel quer dizer com essa proposta de considerar o que ele nos falou até agora. Emmanuel vai fechar essa lição dizendo assim: estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. O que é esse código da vida eterna? Estejamos convencidos, a gente tem que saber, fé, né? De que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna. Gente, o código da vida eterna é a minha jornada nessa encarnação. É estar atento ao que vem acontecendo na minha vida.
E dentro dessa proposta, eu vou, ao observar a minha própria vida, ver dentro dela o código da vida eterna. Porque ela é o código da vida eterna. Pelo menos para mim é. É difícil para mim ver o código da vida eterna na vida de outra pessoa. A gente tenta muito isso, né? Por isso que Jesus recomenda não julgar. Porque o código da vida eterna que a gente precisa entender é aquele que rege a nossa existência. E a gente vai ficando por aqui com a primeira lição do Fonte Viva, desejando a todos uma semana de muita luz, de muitas bênçãos. Que assim seja.